Samuel, capítulo 16, verso 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, verso 13. Está escrito assim, e redobre a sua atenção, porque tem uma palavra rema, uma palavra revelada para a tua vida. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Agora, por gentileza, filho, coloca o verso 19. A chave está aqui, ó. Então Saul enviou mensageiros a Jessé. Jessé era pai de Davi. Jessé era o responsável por Davi. Porque dentro do contexto aqui, Davi é um menino de 15 anos. Ok? Então Saul, o rei de Israel, enviou mensageiros a Jessé para lhe dizer: envia-me seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé enviou Davi a Saul e com ele mandou um jumento carregado de pão, um cabrito e uma vasilha de couro cheia de vinho. Davi se apresentou a Saul e começou a servi-lo. E começou a... Saul gostou muito de Davi e o tornou seu escudeiro. Então Saul enviou uma mensagem a Jessé pedindo: deixe que Davi continue a meu serviço, pois estou muito satisfeito com ele. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. E você diz amém. Eu vou procurar ser breve. Davi era apenas um pastor de ovelhas, mas a unção do Senhor o transformou em um guerreiro. Então nós precisamos entender que a unção de Deus, ela nos capacita a enfrentar desafios, e que humanamente falando, seriam impossíveis. E presta atenção, não é só uma unção, mas é o que a unção traz. Porque quando nós falamos de unção, de ungir, isso é feito com óleo. O óleo, o azeite, na representação bíblica, ele representa a presença de Deus. Então a unção traz consigo
a presença do Espírito Santo de Deus. E nós temos que entender que certos desafios não é nem por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Olha o que Zacarias disse no capítulo 4 de Zacarias, versículo de número 6. Ele disse: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, a gente tem que entender que sem unção nós enfrentamos gigantes com as nossas forças. Agora com unção nós vencemos pelo poder e pela presença de Deus. Então, nós temos aqui no contexto um menino de 15 anos, a quem, antes de agradar o coração do rei da terra, ele agradou o coração do rei do céu. Porque o Senhor disse: achei a Davi meu servo. Ele já tinha coração de servo. Até porque com 15 anos ele estava lá no campo cuidando das poucas ovelhas de seu pai Jessé. E ele foi o escolhido da casa dele. Os seus irmãos mais velhos, eles eram guerreiros. Seus irmãos mais velhos, eles eram homens habilidosos para lutar qualquer guerra. Davi era habilidoso para cuidar de ovelha, mas foi ele que Deus escolheu. Então a Bíblia diz que quando o profeta Samuel chegou na casa do Jessé, e a Bíblia diz que todos os filhos de Jessé passou pela presença de Samuel, e o Senhor declarou que nenhum deles era o escolhido, deixando claro que o escolhido, ele estava no campo. E Davi foi então trazido na presença do profeta, ele foi ungido. Entenda que não é só um azeite de um chifre que está descendo na cabeça dele. O texto que nós lemos, do capítulo 16, versículo 13, diz que o Espírito se apoderou. O Espírito do Senhor se apoderou. Eu vou usar uma expressão forte, que talvez a gente não tenha por costume usar, mas esse se apoderou no original, ele foi possuído pelo Espírito de Deus. Você consegue imaginar uma pessoa possuída pelo Espírito de Deus? O que essa pessoa é capaz de fazer? Então ele foi possuído por Deus, pelo Espírito de Deus. E na sequência, dentro do próprio capítulo 16, tem uma parte que muitos pregadores não pregam. A Bíblia diz que o espírito maligno enviado por Deus. Espera aí. O espírito maligno não foi enviado por Satanás. O espírito maligno que se apoderou do rei Saul foi enviado por Deus. Por que Deus fez isso com o rei Saul? Porque o rei Saul rejeitou a Deus. Ele decidiu desobedecer a Deus. E agora ele está sofrendo. Um espírito maligno se apodera dele e começa a afligir ele. Só que a Bíblia diz, no versículo 16, 17 do mesmo capítulo, que então eles foram atrás de alguém que tocasse harpa, mas que tocasse bem. Então aqui nós temos um detalhe: não é alguém que toque, porque tocar, muitos tocam. No texto, que saiba tocar bem. A gente precisa entender que para desenvolver algo para Deus, nós temos que procurar sempre nos aperfeiçoar. Não
para Deus que eu vou fazer de qualquer jeito. Que Deus que é esse? Que a gente trata de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito. Porque a Bíblia diz que ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, era alguém que tocasse bem. E quem que foi o escolhido? Davi. Davi foi o escolhido, mas presta atenção. Vamos continuar o texto? Olha só isso aqui. Um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé de Belém sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra. Antes de Davi matar Golias, já tinha pessoas dando testemunho dele, que ele era habilidoso, que ele era apto. E estão dando testemunho de um menino de 15 anos de idade. Porque talvez Saul não sabia dos feitos de Davi, mas muitas pessoas sabiam de que ele já tinha matado o leão, de que ele já tinha matado o urso, porque eram os comentários acerca de Davi no campo. Não é qualquer menino isso aí não. Isso daí mata leão. Isso daí mata urso. Quem está entendendo isso aqui? E ele tem bom senso. Porque não adianta ser habilidoso para a guerra se você não tem bom senso. Tem pessoa que tem muita habilidade, mas o bom senso lhe faltou. Tem gente que é uma bênção, mas fala na hora errada, se intromete aonde não foi chamado. Quem está entendendo isso aqui? Ou seja, é o famoso sem noção. Então não adianta ser muito habilidoso se você é um sem noção. Olha para essa pessoa que está próxima a você e diga assim: ó, não adianta ser muito habilidoso se você é um sem noção. Também é moço de boa aparência. Ou seja, ele era bonito. Por quê? Porque ele era ruivo, ele era diferente. E o Senhor está com? Aqui é a chave. O Senhor está com ele. Ah, meu irmão, quando o Senhor está com você, isso faz toda a diferença. Aonde você entra, aonde você se apresenta, quando o Senhor está com você, esse é o diferencial. Aí presta atenção, olha o que o rei Saul vai fazer com Davi. Então Saul enviou mensageiros a Jessé para dizer: envia seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Ou seja, percebeu que Davi ele tem um referencial? Ele é pastor de ovelhas. É alguém que está fazendo alguma coisa. A gente precisa entender que as credenciais contam e conta muito. Quem é você? O que você faz? Olha para essa pessoa e fala: quem é você? O que você faz? Davi tinha credencial. Jessé enviou Davi a Saul, com ele mandou um jumento carregado de pão, um cabrito e uma vasilha de couro cheia de vinho. Por quê? Porque Jessé honrava o rei Saul. Isso aqui não era para Davi, era para Saul. Quem está entendendo isso aqui? Ou seja, o pai de Davi já honrava o rei.
isso contou muito também na hora da escolha de Deus, de que casa ia levantar o próximo rei. Você tem que entender que você nunca vai ser levantado se você não honra ninguém. Porque a Bíblia é clara, só tem honra para quem honra. Tem gente que não honra ninguém, não serve ninguém, mas ele quer ser servido o tempo todo. Ele quer ser honrado o tempo todo. E alguns até forçam a honra. Deixa eu te falar uma coisa, a honra forçada é estupro. Então a gente tem que entender isso aqui. Davi se apresentou a Saul e começou a servi-lo. Olha o filho de Jessé também servindo, porque aprendeu com o pai. Saul gostou muito de Davi e o tornou seu escudeiro. Em outras traduções, na RC vai falar seu pajem de armas, aquele que carregava as armas de Saul. Antes dele matar Golias, ele já tinha ido para o campo de batalha. A gente, quando fala da batalha do Davi com Golias, parece que o Davi está chegando pela primeira vez no campo de batalha. O que está acontecendo aqui? Não, ele já sabia como que funcionava um exército. Ele foi escudeiro de Saul. Ele já tinha protegido o peito de Saul várias vezes. Quer se tornar grande? Você tem protegido quem? Você tem sido escudeiro de quem? Tem gente que nunca se torna um escudeiro do próprio líder, quer se tornar líder. Deixa eu te falar, você pode até ser levantado por uma meia dúzia de gente. Só que se você nunca proteger um líder nessa terra, fica tranquilo que todas as flechas vão te atingir. Porque não vai ter um para te proteger também. Porque se teve alguém na Bíblia que Deus levantou gente para defender, foi Davi. Davi, ele foi escudeiro. Mas a Bíblia diz que à noite um demônio entrava no Saul. E o Saul ficava perturbadíssimo. Mas aí Davi não sabia só carregar escudo. Davi não sabia só ser pajem de arma. Davi trazia na sacolinha dele uma pequena harpa. Quando o demônio entrava, que o Saul começava a ranger o dente, o Davi pegava a harpa e começava a dedilhar. E quando começava a dedilhar, o demônio tinha que bater em retirada. E deixa eu te falar. Olha Davi usando as mãos. Porque a mesma mão que mata gigante, a mesma mão que derruba inimigo, é as mesmas mãos que podem se tornar delicadas numa corda de uma harpa, para colocar demônios para correr. O inimigo da terra eu puxo espada, o inimigo da terra eu pego lança. Mas quando se trata de demônios, de inimigo espiritual, fica tranquilo que eu também tenho unção para fazer eles correr. Com o que? Com espada? Não. Com o que? Com lança? Também não. É com unção no louvor. Aqui, demônio, segura esse dedilhado aí, segura. Por quê? Porque você não fica aonde a unção de Deus está. Então presta atenção, tinha unção. Davi não carregava só unção na cabeça. Ele tinha unção na mão para defender o rei. Ele tinha unção na mão para fazer o inimigo correr da vida do rei. Oh, aleluia, aleluia. Deixa eu te falar, porque para lidar com espíritos malignos não é nem por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Então a gente tem que entender uma coisa: a unção de Deus, ela quebra as limitações. A unção de Deus, ela quebra as limitações. Por quê? Como que Davi era visto na casa dele? Como que Davi era visto pelos irmãos dele? Como alguém pequeno.
sem valor nenhum. Era assim que ele era visto. Mas como que Deus enxergava ele? Como rei. Sabe por quê? Porque Deus não enxerga só seu estado atual, mas Deus também enxerga quem você vai se tornar. Eu vou repetir. Deus não enxerga só o seu estado atual, Deus enxerga também quem você vai se tornar. Eu vou profetizar. Alguém pode estar enxergando você como pequeno, alguém pode estar enxergando você como alguém sem valor, mas o Eterno já te enxerga como grande. O Eterno, Adonai Elohim, te enxerga como alguém que tem valor no reino dele. Olha para essa pessoa e fala: Deus te enxerga grande. Não, vai, fala. Deus te enxerga grande. Por quê? Porque a unção de Deus quebra os rótulos e as expectativas humanas. Aleluia. Por quê? Porque em Isaías 10:27 está escrito que a unção de Deus quebra julgos. Eu vou profetizar. Deus vai quebrar muito jugo. Deus vai quebrar jugo. Jugo que o homem colocou na tua vida, Deus vai quebrar. Jugo, cargas pesadas que o homem colocou em você, Deus vai desfazer. Por quê? Porque a unção de Deus remove aquilo que nos prende e abre caminho para um tempo profético. Aleluia. Oh, glória. Eu vou parar por aqui. Tem mais 2 pontos, vou parar por aqui. Amém? Glória. Eu ia chegar no Golias, mas deixa eu parar por aqui. Amém, gente? Fica de pé comigo. Oh, glória.